Livro de Marcos, capítulo 10, desculpa, versículo 15. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 15, que vai servir de tema para a nossa mensagem de hoje. Aqueles que quiserem acompanhar pela Bíblia podem fazê-lo. Aqueles que não tiverem a sua Bíblia ou quiserem acompanhar pelo telão, está ali o texto que nós vamos ler. Diz assim o texto sagrado, Marcos capítulo 10, versículo 15. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Podeis assentar. Aquele que quiser permanecer com a sua Bíblia aberta, nós estaremos meditando do versículo 13 ao versículo 16, com o seguinte tema para esta mensagem: levando as crianças até Jesus. Vamos repetir todos juntos? Levando as crianças até Jesus. A mensagem desta noite é uma participação da Escola dos Jovens Adultos e Obreiros desta igreja, e nós vamos estar participando a nossa etapa deste culto e estaremos meditando na palavra do Senhor sobre este tema, levando as crianças até Jesus. Hoje é o dia das crianças no Brasil. É um dia que todas as crianças aí receberam alguma lembrança, algum presente, alguma coisa, por maior, mais importante ou mais inferior que seja, mas foram lembradas. É um dia muito especial. E dentro desse tema do Dia das Crianças e também da escola dominical, esse tema vai se encaixar bem, levando as crianças até Jesus. O versículo 13 dizia assim: e traziam-lhe crianças para que lhes tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Eu gosto desse versículo porque ele inicia falando que de uma hora para outra, sem que ninguém falasse, sem que ninguém pedisse, sem que se fizesse um apelo especial ou um momento especial, porque os discípulos estavam discutindo com o Senhor alguns assuntos sérios a respeito do reino, mas de uma hora para outra, sem que nada programado acontecesse, alguns pais pegaram os seus filhos e levaram para Jesus, entregaram os seus filhos para Jesus. E eles entregaram, diz a palavra do Senhor, com o objetivo, para que Jesus os tocasse. Eles queriam que Jesus tocasse nas crianças. Eles viram que os pais estavam sendo abençoados, os homens estavam sendo abençoados, as mulheres estavam sendo abençoados, os casais estavam sendo abençoados, mas até esse momento deste versículo não havia ainda uma bênção específica para as crianças. E aqueles pais então pensaram: vamos levar os nossos filhos para que o Senhor toque neles. E fizeram assim. O primeiro fez, o segundo na multidão viu esse fato, viu isso, gostou, fez também. E assim daqui a pouco estava uma fila, aqueles pais levando os seus filhos até Jesus. Aí os discípulos de repente se assustam. E agora? E a nossa conversa que estávamos tendo com o mestre? Esses assuntos importantes que nós estávamos falando, de repente as crianças começam a atrapalhar tudo, né? Enche de criança na volta de Jesus e Jesus já não consegue mais responder as nossas perguntas. Então os discípulos começam a repreender os pais, dizendo para os pais: não tragam essas crianças até Jesus, porque vocês estão atrapalhando o trabalho de Jesus. Notem a maneira que os seus discípulos se expressaram com essa situação. O que eu gosto desse versículo, que me chama a atenção, é essa iniciativa dos pais de levar seus filhos para Jesus. Esse é o ponto-chave desta mensagem e deste versículo. Por que é o ponto-chave? Porque muitas vezes as pessoas não se preocupam com a vida espiritual dos seus filhos. Eles estão bem na igreja, estão há um bom tempo já cristãos,
cristão, já conhece a rotina, já conhece o trabalho, já tem o seu ministério, já tem as suas funções, já tem os seus objetivos e não notam que os seus filhos estão ali crescendo. E crescendo na vida pessoal, crescendo na vida familiar, crescendo nos estudos, crescendo na escola, crescendo nos cursos. E a vida espiritual dessas crianças, como é que está ficando? Como está ficando o crescimento espiritual? E quando essas crianças, de uma hora para outra, te fazem uma pergunta assim, bem de adulto, e tu leva aquele susto que o teu filho saiu da inocência e agora está no período da consciência, e aí vai correr atrás para evangelizar o teu filho, como é que fica? Se a escola já evangelizou o teu filho, os amigos já evangelizaram o teu filho, evangelizaram para o lado errado, evidentemente, né? A má influência já evangelizou eles para o lado errado, e quando você vai correr atrás é tarde. Aí o que acontece? Aquele menininho, aquela menininha, agora é um jovem, é uma jovem que não quer saber mais de ir para a igreja. Porque agora ele já tem a consciência, ele não está mais na inocência. E isso é uma coisa que nos chama atenção. Nos chama atenção porque a gente não sabe qual vai ser a hora que os nossos filhos vão nos surpreender falando que nem adulto. A gente não sabe quando isso vai acontecer. E se isso pega alguém de surpresa, e aí correr atrás do tempo, evangelizar o seu filho, ganhar o seu filho para Jesus, não é tarefa fácil. É por isso que nós vemos no meio das igrejas, em todos os municípios do Brasil, filhos de crente que quando atingem uma certa idade se escapam, não vêm mais com seus pais na igreja, somem, desaparecem. O pai e a mãe continuam vindo no mesmo ritmo que vinham antes, desenvolvendo os mesmos trabalhos, os mesmos ministérios, as mesmas funções, cantando no coral, pregando, evangelizando, fazendo tudo o que tem que ser feito. E os seus filhos não aparecem mais na igreja. Por que aconteceu isso? Porque quando eles eram pequenininhos, que obedeciam o pai e a mãe não levaram os seus filhos para Jesus. Não fizeram o que esse casal aqui fez. Não disseram assim, vamos levar os nossos filhos para que Jesus toque neles enquanto criança. Por quê? Porque o toque de Jesus, ele é um toque de proteção. O toque de Jesus, ele é um toque de salvação. O toque de Jesus, ele é um toque de sabedoria. O toque de Jesus é um toque de cuidado. O toque de Jesus é para que as crianças não fiquem doentes, para que não aconteça um acidente com elas, para que não aconteça um baita prejuízo. E aí você é cristão, vai se perguntar assim para Jesus: Jesus, como é que tu deixou acontecer isso com meu filho ou com a minha filha? Mas Jesus vai te perguntar: e quando é que você levou o teu filho e a tua filha até mim? Quando? Porque depois que dá o estrago, acontece um problema sério, aí vão culpar Jesus. Jesus não cuidou do meu filho, não cuidou da minha filha. Mas quando eram pequenininhos, não levaram seus filhos para Jesus. Então, irmãos, quando os pais se esquecem de levar as crianças até Jesus, o inimigo se encarrega de tocá-las. Se você não levou o seu filho para que Jesus tocasse, o nosso inimigo se encarrega de tocar em suas crianças por horas a fio, às vezes dentro da sua casa, lá nos livros que ele está olhando, lá nos filmes que ele está vendo, lá nos jogos que está jogando, lá na internet que está navegando, horas a fio o inimigo tocando neles. Por quê? Porque você não trouxe os seus filhos na igreja para que Jesus tocasse. Para se levantar de manhã para ir à escola dominical, você acha uma dificuldade, mas para ficar até tarde vendo um filme é uma facilidade, não é assim? Infelizmente é. Não era para ser, mas é verdade. E quando as pessoas não se preocupam que Jesus toque nos seus filhos, o inimigo não está perdendo a oportunidade de tocar nessas crianças. O inimigo usa os amigos, o inimigo usa o horário da escola, o inimigo usa os passeios, o inimigo usa tudo que está à sua disposição para tocar nas suas crianças.
crianças. E muitas vezes você não quer trazer as suas crianças para a igreja. Como é que fica isso? Os discípulos xingaram aqueles pais. Por que eles xingaram? Porque eles não entenderam o valor que é as crianças estarem na igreja. E às vezes tem gente dentro da igreja que não entende esse valor também. Infelizmente. Há pessoas que acham que as crianças atrapalham o culto, acham que as crianças são barulhentas, acham que as crianças se movimentam demais, acham que as crianças conversam demais, mas se esquecem que enquanto elas estão aqui, elas estão ouvindo a palavra do Senhor. Você às vezes precisa de 40 minutos para entender uma mensagem. Uma criança entende a mesma mensagem em 1 ou 2 minutos. Porque o raciocínio da criança é muito rápido, não podemos mensurar o raciocínio de uma criança. Alguém tentou medir o raciocínio de uma criança e viu que era 90 vezes mais rápido que um adulto. 90 vezes mais rápido. O que é isso? Ele aprende em muito menos tempo. É por isso que a criança olha o pregador, já entendeu, se vira e vai conversar com a coleguinha, mas ele já entendeu a mensagem. E você está ali e não entendeu nada ainda. E o pregador fica explicando, e você não entendeu ainda. E a criancinha já entendeu. O que era para ela entender, já entendeu. Então, irmãos, infelizmente, tem no meio da igreja pessoas que se comportam que nem os discípulos. Acham que as crianças só atrapalham. Não faça mais isso, não faça mais isso. Porque mesmo que ele esteja atrapalhando, correndo, se movimentando mais do que deveria, ele está na casa do Senhor. E Jesus está tocando nele. Jesus está cuidando dele. Jesus está planejando um futuro que vai incluir a sua salvação. Amém? Todos entendendo a palavra do Senhor? No versículo 14, Jesus olha para aquela cena e diz assim: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Vamos entender algumas coisas com essa posição de Jesus. Notaram a palavra indignou-se? Eu me assustei quando eu li esse texto, porque não é comum nós vermos Jesus indignado. O que é bravo? Enfeiou a coisa mesmo, preteou mesmo, sangue subiu mesmo. Mas Jesus estava bravo. Mas por que então? Porque Jesus não quer que o inimigo toque nas nossas crianças. Os discípulos não estavam entendendo isso, que quando eles afastavam as crianças de Jesus, era o inimigo que estava avançando no terreno. Então Jesus fica furioso quando um pai, quando uma mãe coloca empecilho para que os seus filhos cresçam espiritualmente. Quando você coloca impedimentos, maneiras de atrasar o crescimento espiritual dos seus filhos, Jesus fica furioso. E se for preciso, ele xinga. Se for preciso, ele chama atenção. Se for preciso, ele puxa mesmo. Porque Jesus quer proteger nossas crianças. Glória a Deus. Aleluia. Jesus aparece na Bíblia poucas vezes indignado. Mas toque nas crianças de Jesus para ver o que ele faz. Toque nos filhinhos dele para ver se ele já não vai se manifestar. Irmãos, os discípulos impedem ali Jesus. Jesus usa a seguinte expressão: deixar vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Jesus estava dizendo que os discípulos estavam impedindo. Impedindo, o que é? É embaraçando, proibindo, colocando circunstâncias adversas para dificultar com que as crianças chegassem até Jesus. E isso acontece às vezes nas famílias. Acontece nas famílias. As famílias não criam um ambiente adequado dentro da sua casa para que as crianças encontrem Jesus. Né? Aquele pai, aquela mãe que só vive brigando, só vive discutindo, eles não estão embaraçando os seus filhos? Não estão os impedindo de encontrar Jesus? Claro que estão. Claro que estão. Porque essas
crianças procuram Jesus e não encontram. Jesus não está nem nos pais, não está naquela casa. A casa não tem um ambiente propício para que aquela criança note: Jesus está aqui em casa. Será que você está conseguindo mostrar que Jesus está na sua casa para os seus filhos? Os seus filhos estão conseguindo ver? Existe um ambiente propício que os seus filhos encontram Jesus dentro da sua casa? Você consegue levar Jesus para os seus filhos lá dentro da sua casa? Porque aqui na igreja existe, claro, aqui é o templo. Aqui nós nos esforçamos, fizemos tudo o possível para que as crianças encontrem Jesus, mas as crianças ficam aqui uma pequena parte do tempo. Eles ficam na sua casa, eles ficam na escola, eles ficam brincando com os amigos. E nesses lugares, há um ambiente que as crianças encontrem Jesus? Ou há impedimentos? Que tipo de impedimentos? Enche as crianças de compromisso para que elas não tenham tempo de fazer alguma coisa para Deus. Enche as crianças de coisa quando não tem nada para fazer e bota na frente da televisão para que fique 2 ou 3 horas interdita ali para não fazer bagunça. Mas você coloca um desenho bíblico, um filme que expressa uma verdade fundamental, o que você está colocando para os seus filhos? Você cria um ambiente favorável. Vou te fazer algumas perguntas simples. Você já deu uma Bíblia para o teu filho? Já deu? Pois é, parece simples, pastor, mas tem casais que não dão Bíblia para os seus filhos. Acham que é desperdício de dinheiro, desperdício de tempo. Seus filhos não sabem aonde ficam os livros, a ordem que ficam os livros dentro da Bíblia. Não conseguem localizar um texto dentro da Bíblia. Por quê? Porque lá na casa deles não teve o tempo adequado. Olha aqui, aqui está a Bíblia. Começa a mexer. Depois de Mateus vem Marcos. Depois de Marcos vem Lucas. É assim? Você já deu um CD evangélico para o teu filho? Você já comprou a lição da escola dominical para o seu filho? Não é? Que dificuldade para comprar uma lição. Que dificuldade, né? R$5 por 3 meses. 3 meses. Que dificuldade. E gasta R$5 com uma facilidade em qualquer outra coisa, né? Gasta que nem viu, não sabe nem no que gastou. São perguntas simples, mas existe um ambiente favorável para que o seu filho encontre Jesus? Ou você está impedindo também, né? Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Eu gosto desse verso também porque ele termina dizendo assim: porque dos tais é o reino dos céus, né? Jesus está dizendo uma verdade fundamental. Que verdade é essa? Que as crianças já têm salvação. É isso que Jesus está dizendo. As crianças, você, o seu filho, você que é cristão, você que já se converteu, você que já se batizou, já tem um compromisso com a igreja, o seu filho é salvo. É isso que Jesus está dizendo. Mas para sempre? Não. Só no período da inocência. Só enquanto ele é criancinha. Só enquanto ele não sabe discernir o bem do mal, diz a Bíblia. Porque nos nossos dias, irmãos, as crianças estão aprendendo a discernir o bem do mal cada vez mais cedo. A ciência está comprovando que as nossas crianças estão amadurecendo mais cedo. Aquilo que nós chamávamos há um tempo atrás da idade da consciência vem diminuindo cada vez mais. E aí, pastor, eu me preocupo numa coisa: você está ensinando os seus filhos que quando ele se tornar consciente ele precisa se batizar? Precisa aceitar Jesus como Salvador? Precisa cuidar da sua salvação? Precisa ter compromisso com a igreja? Você está fazendo isso? Porque às vezes o que a gente nota é um impedimento. Não te batiza agora, porque é muita responsabilidade. Mas o que é isso? E a salvação não é responsabilidade? Se não pode se batizar, será que pode ser salvo?
Você acha que é certo ficar impedindo o seu filho? Não, muita responsabilidade se batizar, deixa amadurecer mais um pouco. Aí amadurece e ó. Hã? E aí? E aí vai fazer o quê? Irmão, quando o seu filho está na idade da consciência, você tem que ganhar ele para Jesus. É o mesmo trabalho que você teve para ganhar o seu vizinho para Jesus, o seu colega de trabalho para Jesus, o seu amigo, o seu conhecido, é o mesmo trabalho. Você precisa ter certeza que o seu filho já aceitou Jesus como seu Salvador. Porque filho de crente é salvo na inocência. Quando ele saiu da inocência, você precisa chamar ele num cantinho e perguntar assim: escuta aqui, tu já aceitou Jesus como teu Salvador? Já? Porque às vezes as nossas crianças não sabem que tem que aceitar Jesus. Não sabem. Uma vez eu tinha 7 para 8 anos de idade, numa campanha, um evento muito importante que teve no município próximo aqui, e naquela oportunidade eu fui batizado com o Espírito Santo, era ainda criança. E aí no final do culto o pregador perguntou: quantos filhos de crente